A paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um vídeo para o canal Professor de EBD. Estou aqui com o Interlinear, volume 1 da SBB, Pentateuco, né? E eu vou mostrar para vocês aqui algo muito interessante em que o livro traz sobre a Trindade. Porque em Gênesis 35:7, essa observação aqui diz o quê? Estou aqui com a Bíblia, palavra-chave. Em Gênesis 35:7 diz... Vamos colocar aqui. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Então está falando que Deus se revelou a Jacó quando ele estava fugindo de Esaú. O que acontece? Esse interlinear aqui é um interlinear dos escritos crítico, né? Ela tem uma tradução ao estilo crítico. Então, o que a gente pode perceber? Aqui nós não temos essa locução. Pode ver que não tem o Strong, que é o Strong 1540. Não tem a numeração aqui, tá vendo? Porque aqui nós temos um texto recepto. O texto crítico, porém, traz o verbete, essa locução, que significa se revelaram. Né? Se revelaram para ele o Deus. Ou seja, os deuses se revelaram a Jacó. Quais são os deuses? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Se revelaram, é a única do Pentateuco a estar no plural. Então, é o único verbete em todos os 5 livros do Pentateuco que está no plural. E se referindo à única divindade de Israel. Claro, depois nós temos também Deuteronômio 6:4. Porém, Deuteronômio 6:4 é esperado que seja daquela forma, que também está no plural, né? Que é usado Errad, Yahid, na verdade, no lugar de Errad, lá em Deuteronômio 6:4. Né? No caso lá é o único de absoluto. Não é único de absoluto, é único de comunidade. Ok, então nós temos também essa em Gênesis 35:7. E se revelaram para ele o Deus. Esta situação insólida merece registro e discussão. O Antigo Testamento interlinear prefere inverter como... Aqui está em... E se revelaram para ele os deuses. As antigas versões da Bíblia, ora traduzem, ora interpretam o trecho. Olha só que interessante. Ora traduzem ou interpretam o trecho em discussão da seguinte maneira. Então agora ele vai dar os 4 principais livros, né? No caso da Septuaginta, verte como, significando manifestou-se a discussão, manifestou-se a ele Deus. Colocou aqui a Septuaginta, né? Colocou como nós conhecemos hoje. A Vulgata, que é parte trabalhada em cima da Septuaginta e parte trabalhada na Bíblia hebraica, traduz como apareceu a ele Deus. O Targum de Onkelos, interpretado como o aramaico, se revelaram a ele os mensageiros de Yahvé. Olha só que interessante, né? Se revelaram para ele os mensageiros. E o Targum de Hierosolimitano também interpreta como, no aramaico, se revelaram a ele os mensageiros de Yahvé. A diferença entre as duas versões aramaicas é a grafia da expressão verbal, confirmando a informação sobre as versões bíblicas clássicas. Bíblia Stuttgartense possui a seguinte nota em seu aparato crítico. O Pentateuco samaritano, a Septuaginta Peshita, o Targum e a Vulgata possuem a leitura revelou, no singular. Observação, a expressão verbal hebraico se revelou, que é citada no aparato crítico da Bíblia Stuttgartense, em referência às 5 versões antigas da Bíblia, são retroversões do hebraico samaritano, do grego, do sírico, do aramaico, do latim para o hebraico. A nota do aparato crítico da BKJ é mais breve, possuindo basicamente as mesmas informações da Stuttgartense. Concluindo, o Antigo Testamento interlinear se atém ao texto original hebraico, produzindo a expressão verbal, ou seja, a mesma que está aqui, no plural, e interpretando a denominação divina como o Deus. Só corrigindo aqui é a Bíblia, é o significado da Bíblia hebraica Stuttgartense, e essa aqui é a Bíblia hebraica convencional. Então, se a gente puxar aqui no texto interlinear, em Gênesis 35:7, edificou ali altar e chamou ao local El Betel, porque ali se revelaram para ele o Deus. Então, esse é o verbete que está lá, que é o verbete que a gente vai localizar agora. Então, na verdade, essa conjunção aqui, ó, ela está na terceira pessoa do plural.
que é a conjunção no plural que nós temos lá. E se revelaram para ele o Deus, de Gênesis 35, 7. Pretérito, terceira pessoa do plural. Então percebam que realmente o texto crítico vai trazer, que é em cima do Códex de Leningrado, né, a Bíblia Estudo de Gardense, que está ali como plural, se revelaram. Né, se revelaram. E nossas Bíblias foram interpretadas, por causa que a maioria foi interpretada como singular. Porém, está escrito no plural, realmente. Mais um detalhe, ele está no unifal, que significa que o agente, ele é o passivo e é o agente da frase. Ou seja, quem está falando, que está narrando o fato, está dizendo que o sujeito ele está dentro da ação. Ou seja, o que intensifica mais ainda. Então reforça a questão do plural aqui, da pluralidade. Tornando o mesmo se revelaram para ele o Deus. A Trindade se revelou para Jacó. Apesar do interlinear da SBB trazer que se revelaram, né, no plural, El Betel, porque ali se revelaram para ele. Eles colocaram aqui como se revelou, né? Deixaram no singular, que é o que acontece nas nossas Bíblias convencionais. Mas até então eu não tinha ouvido ninguém falar disso aqui ainda, né? Por que ninguém falou, né? Quer dizer, é a única expressão do Pentateuco que está no plural e se referindo à única divindade de Israel. Olha, se é Deus o único de Israel, e por que o escriba colocou como está no plural? É de se pensar. E vamos lembrar que isso aqui é um texto maçorético, então já passou para a acentuação dos maçoretas. O que acontece é que esse livro aqui, ele está com acentuação, né? Mas os códices que foram encontrados, eles não tinham essa, né, lá do século I, lá do século II, que é no caso do Vaticano, né, alexandrinos, século IV, eles não tinham essa acentuação. E os maçoretas não corrigiram. Isso é importante lembrar também, não corrigiram. Deixaram no plural. Se a gente estudar aqui no Strong, né, só a parte que lhe cabe, né, da palavra, do verbete galá, é uma raiz primitiva de desnudar, ou seja, de descobrir. Descobrir o quê? Algo que precisa ser revelado, se manifestar, né, trazer, levar, conduzir, descobrir, abrir, claramente publicar, desenterrar, revelar, mostrar. Então, é de um verbete que vem lá do... Quer ver? Ele vem do 1473. Ó, é uma forma abreviada do particípio feminino. Ó, mas também é usada com revelação do cativeiro. A raiz dela é uma revelação do cativeiro. Então, quer dizer, é algo que Deus quis, né? Que Deus quis se revelar. Isso a gente está analisando a palavra, né? Fazendo uma palavra, não é a palavra, a palavra sozinha que está ali, mas a gente está analisando a estrutura gramatical, né? Isso, melhor dizendo, a estrutura gramatical desta conjunção aqui que o interlinear trouxe para nós, né? Dessa expressão, dessa locução verbal aqui, né? Então está lá no 1540 e a raiz 1473. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém e ela vai trazer algo interessante sobre o Gênesis, né? Estamos em Gênesis 35, 7. A nota de rodapé diz o seguinte: em hebraico, este verbo está no plural, referindo-se talvez aos seres celestiais de Gênesis 28, 12. O que tem em Gênesis 28, 2? A visão de Jacó dos anjos subindo e descendo. Porém, eu não concordo. Por quê? Se fosse Deus tivesse se revelando aos anjos, ele com os anjos, não teria necessidade. Deus não tem necessidade de se revelar com anjo nenhum, em primeiro lugar. Segundo lugar, que esses anjos que a Bíblia que a Bíblia de Jerusalém está nos querendo indicar, os anjos que já teriam sido revelados em sonhos. Não faz nenhum sentido ele estar sendo revelado aqui, agora no capítulo 35. Né? Então, a gente já viu ali pela construção gramatical que Deus quis, foi algo que Deus quis se revelar. Né? Naturalmente, está na terceira pessoa do plural. Então, não há por que ser os anjos que ele está revelando. Então, tu vê, a nota de rodapé da Bíblia, que é originalmente uma tradução francesa, aceitou que está no plural, né? Bíblia predominante católica. Então, nós vemos aqui que nós temos um problema. Por que as nossas Bíblias estão no singular? NVI, texto Receptus, né?
ACF, RC, NA, se nós estamos aqui no plural. Tá vendo como a importância da gente aprender, ter os interlineares e ir a fundo na pesquisa do original, por causa dessas coisas. Se não for isso, nós nunca vamos saber, né? Aí, pelo menos na Bíblia de Jerusalém, tá aí a observação, né? Com essa observação que poderia surgir uma dúvida e a pessoa ia atrás. Mas então fica aí o registro, que nós temos, além de Deuteronômio 6,4, que é um único composto, né? Que Deus de Israel é uma pessoa composta, é algo composto, que é pelo menos a palavra que está ali, Yahid, né? E não Errad, que é único de absoluto. Nós temos aqui então Gênesis 35:7, revelando deuses, né? Se revelaram, né? Coisa que Deus não precisa de anjo para se revelar, né? Então, explicitamente está dizendo aqui, referente à Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? E esse acreditar aqui que é anjos é algo bem raso, né? A gente acreditar que essa passagem está se referindo aos anjos se revelaram não faz nenhum sentido, né? Realmente para quem quer ir contra, né, a doutrina da Trindade, que é uma coisa que a igreja sempre debateu e sempre venceu. Então eu não vejo hoje, né, a pessoa acreditar ser unicista, né, e não acreditar na divindade de Jesus e que o Espírito Santo é uma força ativa, né? Não faz nenhum sentido isso, porque a história não diz isso, né? A palavra, a classe gramatical não diz isso, ok? Então se tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo.